E aí Jesus faz uma série de 12 problemas, mas antes de tudo ele introduz: o mal não é aquilo que entra no homem, mas é aquilo que sai do coração do homem. Ou seja, qual é a origem do mal? A origem do mal está nas disposições do coração do homem. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado com as disposições dos nossos corações, porque é ali que brota todo o mal. Uma sociedade corrompida brota do coração do homem. Estruturas corrompidas brotam do coração do homem. Famílias destruídas brotam do coração do homem. E é por isso que então Jesus hoje vai dizer de 12 disposições que o homem precisa cuidar no seu coração. Muito bem. E eu gostaria de tratar com vocês sobre esses 12 pontos. Como eu estou ficando velho, eu trouxe os 12 pontos aqui anotados, viu? Muito bem. Primeiro ponto que Jesus disse hoje: imoralidades. E aqui é muito interessante, já digo, são 12. As 6 primeiras situações Jesus coloca no plural, e as 6 últimas no singular. Porque as 6 primeiras, elas possuem várias facetas, várias expressões, e por isso estão no plural. Muito bem, primeira coisa, imoralidades. Mas o termo grego aqui não é imoralidades, no grego é porneia, que significa prostituição. Ou seja, a primeira coisa que Jesus fala é: no coração do homem tome cuidado, porque existem as prostituições. E o que é uma prostituição? É se vender por algum interesse. Muitas vezes, para alcançar aquilo que nós queremos, nós perdemos os nossos valores, perdemos as nossas convicções, perdemos aquilo que nós acreditamos, só para alcançar aquilo que nós queremos. Às vezes, para estar em um grupo de amigos, perdemos aquilo que acreditamos. Para alcançar um emprego, perdemos as nossas convicções mais profundas. Quantas vezes nós caímos na prostituição, em perder aquilo que é mais caro para nós, para alcançar algum interesse. Depois, os roubos. Muitas vezes nós esquecemos que tudo que nós temos veio de Deus. E quando nós esquecemos que tudo veio de Deus, nós começamos a querer ser patrão de tudo. Queremos dominar o mundo. E quando nós começamos a querer dominar o mundo, achar que tudo é nosso, achar que tudo vem do nosso esforço, nós começamos a roubar as coisas. Não, às vezes não é aquilo que não nos pertence, mas queremos possuir de modo exagerado. Muitas vezes não roubamos do outro, não só os bens materiais, mas roubamos a fama, roubamos a dignidade. Quantas vezes nas nossas conversas caímos na fofoca, falamos mal do outro, destruímos a fama do outro, e tudo isso nasce do teu coração. Depois Jesus diz: dentro do coração do homem tem os assassínios. É claro, aqui é claro, tirar a vida do outro, mas muitas vezes não só tiramos a vida física do outro, mas pelas nossas conversas ríspidas, às vezes pelo nosso olhar, nós tiramos a esperança de alguém. Quantas vezes não valorizamos aqueles que estão do nosso lado, colocamos as pessoas para baixo, quantas vezes não incentivamos as pessoas? Isto é um assassínio, porque afinal de contas, no coração do homem deveria querer que todos se elevassem. Depois tem o adultério, mas aqui está adultérios. Muitas vezes nós caímos na infidelidade. E o que é uma infidelidade? O que é um adultério? É servir-se do outro para o seu prazer. Meus irmãos, quem não está disposto a assumir os riscos de estar com o outro, se serve do outro. Muitas vezes nós não queremos nos arriscar pelos outros, mas quem não quer se arriscar, começa a usar dos outros, a servir-se dos outros, servir-se das amizades, servir-se dos que estão nos altos postos. Depois, as ambições desmedidas. Aqui é muito interessante, porque Jesus não está dizendo só ambição, porque todos nós podemos ter ambições de melhorar, de estruturar a vida, mas o problema é quando as ambições são desmedidas. Ou seja, quando nós pensamos que a nossa felicidade está em possuir, quando nós achamos que a nossa felicidade está em ter as coisas,
isso se torna de um modo desenfreado. Porque afinal de contas, as coisas não são capazes de dar felicidade ao coração do homem. E é por isso que quem acha que vai ser feliz possuindo as coisas, vai estar sempre atrás. Não basta uma casa, não basta um carro, não basta o que nós já temos no banco, não basta uma profissão, não basta. E isto é o problema, um coração que acha que a felicidade está nas coisas. Depois, as maldades. O que é uma maldade? A maldade é colocar o outro sobre suspeita. Eu nunca acredito na disposição boa do outro. Eu estou sempre com o pé atrás, eu desconfio das palavras, eu desconfio daquilo que o outro faz, eu desconfio das suas intenções. É um coração que não acredita no outro, e isto é a maldade, e por isso começa a pensar mal. Mas por que ele chegou atrasado? Ele estava ali, ele estava fazendo isso, ele estava fazendo aquilo. Todas as vezes que nós não colocamos a fé no outro, nasce a maldade. Depois, as fraudes, mas o termo bom mesmo para traduzir não seria fraude, seria mentira. E o que é a mentira? É a pessoa que pensa tanto em si, que faz de tudo para se preservar. E começa nas pequenas mentirinhas, para poder não entrar em conflito, para poder esconder alguma coisa errada que fez, para não poder revelar suas intenções, e começa a querer esconder. E nós temos muita facilidade para fazer isso. E a gente até justifica as nossas mentirinhas, né? É tão engraçado que às vezes a pessoa chega na confissão, ela não tem coragem de falar: padre, eu menti. Ela fala: padre, eu contei uma mentirinha, para diminuir a gravidade. Mentira é sempre mentira. Para você se preservar, para você não perder a sua aparência, você começa a colocar coisas que não existem. Depois, a devassidão. E aqui a melhor tradução seria luxúria. E o que é a luxúria? É a falta de controle. É uma pessoa que não sabe domar os seus olhares, não sabe domar os seus toques, não sabe domar as suas paixões. Uma pessoa que não sabe dizer para si: calma, Arnaldo, sossega. Não é assim. Tudo isso aqui passa. Quantas vezes nós podemos perder um matrimônio, podemos perder a vida de Deus em nós, porque nós não somos controlados. Nós somos pessoas desenfreadas, queremos tudo, ao mesmo tempo, queremos fazer aquilo que nos dá na cabeça. O problema é que uma pessoa desenfreada é uma pessoa que não vai poder vencer as próprias paixões. Depois, a inveja. E aqui é muito interessante, porque o termo no grego aqui não é muito bem inveja, mas é oftalmos porenos, significa um olhar mau. Olha que bonito. O que é a inveja? É um olhar negativo. Porque o que é a inveja? Eu olho para o sucesso do outro e dentro de mim nasce uma tristeza. Eu não consigo ficar feliz com a alegria e com o sucesso dos outros. E é por isso que eu sempre tenho um olhar para o outro comparativo. Isso é o olhar cativo, oftalmos porenos. Eu olho para o outro e já começo: mas por que ele tem e eu não tenho? Mas por que ele chegou nisso e eu não cheguei? Mas por que eu procuro ser tão correto na minha vida e ele tem e eu não tenho? É sempre a inveja brota sempre de um coração que compara a vida com o outro. Depois, a calúnia. A calúnia é uma oposição da verdade. Ou seja, a calúnia é: eu sei que aquilo não é verdade, eu sei que aquilo eu não tenho certeza que aconteceu, mas mesmo assim eu falo. E nós devemos tomar muito cuidado com a calúnia. Nós devemos tomar muito cuidado com os juízos precipitados, porque um juízo precipitado é sempre uma oposição à verdade. E quem não está na verdade se torna escravo, disse Jesus no Evangelho. Depois, o orgulho, mas seria melhor traduzir por arrogância. E o que é uma pessoa arrogante? É uma pessoa que quer se colocar sempre no centro. Você está com a pessoa só fala de si. É a minha casa, as viagens que eu fiz, os meus filhos, o meu emprego,
A pessoa está sempre fazendo referência a si. Isto é uma pessoa arrogante, que é justamente isso, rogar. Ela está sempre falando, está sempre chamando para si. E nós devemos tomar muito cuidado, porque nós deveríamos passar escondido, nós deveríamos ser discretos. E por fim, que já falei demais, vocês me desculpem, viu? A culpa é de Jesus que colocou 12, poderia ter colocado menos, né? Depois, a falta de juízo. E é muito interessante porque o termo em grego, falta de juízo, é afrosinei. Frônese significa mentalidade. Afrônese significa falta de mentalidade. Ou seja, uma pessoa com falta de juízo significa uma pessoa que não sabe orientar o próprio caminho. Ela não sabe o que quer, está sempre em dúvida. Ela faz diversos caminhos, ela não reflete sobre aquilo que quer escolher. É uma pessoa que não sabe parar, pensar na vida, o que eu já fiz, aonde eu quero chegar. Irmãos, de tudo isso aqui que eu falei, que vocês já não lembram mais de nada, foi muita coisa, né? É o sinal que vocês precisam depois ler de novo em casa, viu?